Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo, ou melhor, me ouvindo. Espero que esteja tudo bem com você neste momento. Nós iremos falar agora sobre um tema que tem sido deixado, infelizmente, alguns temas, da vida cristã têm sido deixados de lado por muitos cristãos, que é a oração. O que é a oração? A oração é recitar. E dentro dessa palavra recitar, ela está englobado clamar, suplicar, interceder. E a oração implica também em ação. E nós já veremos isso. Muitas vezes, quando fala em orar, a pessoa fala, eu vou orar, quando Deus responder, eu faço. Isso é uma oração, dependendo de certos aspectos, até válida. Mas a etimologia da própria palavra oração é intrínseco e associado. Orar implica em falar com Deus e agir. As duas coisas estão associadas. Então, se você fala que vai orar e depois agir, você deixou uma das partes essenciais da oração para depois. Então, a sua oração ela é incompleta. Vamos ler em Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 5. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E nós temos também 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que diz, orai sem cessar. Mas se eu tenho que orar sem cessar, o que é a oração? Ora, orar para o cristão deveria ser como respirar. Você consegue viver sem respirar? Para de respirar e segura o fôlego. Durante 5 minutos você já não fica com fadiga. Assim deveria ser a ausência da oração na vida do cristão. A oração para o cristão é a chave da vitória, deveria ser a chave da vitória, porque ela não é algo que você escolhe fazer quando tudo o resto não funcionou. A oração para o cristão tem que ser como a respiração. Não há possibilidade de que nós venhamos viver sem respirar. Orai sem cessar. Se a oração fosse só os momentos que a gente vai para a congregação e se ajoelha no ciclo de oração, esse versículo não faria sentido. Se a oração fosse só os momentos que eu entro no meu quarto e falo com Deus em poucos minutos ou horas, não faz sentido, porque a palavra diz sem cessar. Sistematicamente, eu tenho que ter uma vida de oração. Repito, orar para o cristão precisa ser como respirar. Orar sem cessar. A Bíblia fala que haveriam dias, que nos últimos dias, os nossos jovens, nossos velhos profetizariam e teriam visões, e que eles estariam ligados no Senhor o tempo todo. E esse momento é agora. Nós, enquanto cristãos, para estarmos em oração, basta nós levarmos o nosso pensamento, a nossa mente ao Senhor, que isso já é considerado oração. Quando você ajoelha na congregação, é oração? É. Quando você entra para o seu quarto e ajoelha lá e ora, é oração. Também é oração. Quando você está lavando a louça, sua mente começa a falar com o Senhor, ou você fala mesmo por palavras, isso também é oração. Quando você está, antes de começar uma prova, você intercede, quando você está caminhando, fala, Senhor, vai na minha frente, tudo isso é oração. E isso é o sem cessar, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A oração é um ato contínuo da mente do cristão ligada ao Criador. Ato contínuo. Não é aquela coisa que fala assim, opa, agora eu vou ligar a mente com Deus e vou orar. Não, então você não sabe o que é oração. Tá? É com tristeza que nós, nesses últimos dias, temos que admitir que a tendência à oração no meio dos cristãos tende a se diminuir, e assim, irmão, diminuir drasticamente. A igreja tem negligenciado a oração. Porque existe a oração individual e a oração coletiva, ok? 2 tipos de oração, a oração individual e a coletiva. A individual é aquela que você
vai falar de maneira íntima e profunda com o Senhor. A coletiva é aquela que você vai orar com a sua família, orar com outro irmão, orar na congregação. Tanto a oração individual quanto a coletiva, ela pode ser oração de petição, oração de súplica, oração de intercessão. Todas elas são uma obrigação do cristão. Tanto a oração pessoal quanto a oração coletiva. E dentro delas a súplica, a petição, a intercessão, ela precisa fazer parte da vida do cristão. Mas nos dias de hoje, infelizmente, muitos de nós cristãos estamos negligenciando a oração. A despeito de uma boa teoria da oração, na prática, nós deixamos muito a desejar. Por quê? As pessoas pensam assim, não, eu vou tirar um tempo de oração com Deus. Se a oração é como respirar, como assim tirar um tempo de oração com Deus? Você fala assim, não, hoje eu vou tirar um tempo para respirar. Faz sentido, irmão? Assim como não faz sentido falar, vou tirar um tempo para orar. E, irmão, quando a gente começa a falar que vai tirar um tempo para orar, logo a gente percebe que a gente não tem tempo para orar. E aí, logo você perde o hábito, entre aspas, para que você possa entender, o hábito de buscar a Deus, de orar a Deus. E quando é que você e eu retornamos à prática da oração, que devia ser uma prática constante, tanto quanto respirar? Quando é que nós voltamos a ela? Quando as coisas começam a apertar, quando as necessidades batem a nossa porta, e aí a gente lembra que existe a oração, né? Vamos continuar. Se fizéssemos uma pesquisa sobre a importância da oração, irmão, no meio dos cristãos, nós entenderíamos, irmão, que a oração ela é de fator primordial e fundamental, que os efeitos da oração para aquele que crê é maravilhoso, irmão. A oração, quando eu faço uma oração de petição, que é pedir algum favor ao Senhor, eu tenho esse favor atendido. A oração de súplica, quando meu coração está angustiado, quando eu estou passando por uma tribulação, quando eu estou precisando mesmo de algo extraordinário, essa oração, ela conforta o nosso coração. E quando nós vemos o pastor, a igreja, os irmãos, os familiares, os missionários precisando de oração e a gente intercede, a gente consegue ver o resultado das nossas orações. Então, este é o efeito da oração, um efeito benéfico, né? Quantas vidas foram salvas por meio da oração? Quantas petições foram atendidas por meio da oração? Eu creio que nós só teríamos resposta satisfatória para todo quanto é problema nosso, se nós colocássemos a oração, irmão, como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 17. Uma oração sem cessar. Uma oração sem cessar. No entanto, se nós pesquisarmos hoje na igreja, vamos entrar na congregação hoje, vamos pesquisar. Quanto tempo se gasta orando? A pessoa vai parar, vai pensar, e muitas irão ficar constrangidas porque acreditam que não ora. E às vezes, irmãos, há pessoas que oram, mas acreditam que não ora porque não tem aquele, entre aspas, chamado tempo de oração. Irmão, a oração é a sua mente ligada ao Criador 24 horas por dia. É o seu diálogo interno com o Criador o tempo todo. Se você não tem essa mente ligada em Cristo, a mente em Cristo, dialogando com o Criador o tempo todo, peça ao Senhor que Ele te dá, porque isso é bastante preocupante. Um cristão que não tem a sua mente ligada a Deus, em diálogo constante, se ele não dialoga com o Deus que ele serve, irmão, com quem que ele vai dialogar? Quem vai solucionar os seus problemas? Quem dará forças a ele para que ele possa prosseguir? No texto que nós lemos aqui, né, que é o agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, que é Filipenses 1, capítulo 1, do 3 ao 5, tá? Paulo procura um local onde ele pudesse orar com a igreja, né, para exercer a oração e mostrar a importância da oração. Jesus, irmãos, era 100% homem, 100% Deus. Ele não deixou de orar. Ele subia aos montes, ele orava. Ele descia dos montes, ele orava. Ele intercedia para os doentes, ele intercedia para os aflitos. Jesus estava o tempo todo orando. Então nós devemos seguir o exemplo do nosso Pai. Aqui em Filipenses, Paulo vai mostrar que a irmã Lídia, né, ela foi
alcançada pelo Senhor numa reunião de oração. Olha a importância de oração. Eu lembro que, quando eu era criança, eu cresci no meio do círculo de oração. Minha avó ia todos os dias para o círculo de oração e eu fazia questão de acompanhá-la, porque eu amava estar com as irmãs, cantando os hinos da harpa, né, e orando com as irmãs, irmã. E hoje a facilidade da oração ela é tão grande que o irmão, a irmã vai para a igreja orar, põe um fundo musical, não é? Tem um fundo musical para orar, que torna as coisas mais, entre aspas, mais fáceis. Antigamente, não, irmã, a gente dobrava o joelho, ficava 1 hora, no mínimo, na congregação orando, sem música, sem nada. Era mesmo choro, era pranto, era petição, era mesmo no gogó. E hoje a gente vai para a congregação, bota aquela música suave para ouvir, né? Deus me ensine a orar. E a gente começa a orar, e aí acaba levando as nossas palavras, a própria música, né? A música nos conduz suavemente a esse caminho da oração. E o que é triste, irmão? Essa prática facilitou, entre aspas, né? Você ter um período de oração com mais prazer, se é que eu posso dizer assim, não que não havia prazer antigamente, mas no prazer mais fácil. E o que acontece? Você pensa, vai lotar a igreja no dia de oração. Irmão, se o pastor fala assim, vai começar o culto 7 horas, porque 30 minutos a gente vai dedicar à oração. A igreja, poucos irão chegar nessa hora para orar. A maioria chegarão após a oração. O que está acontecendo conosco, irmão? Por que estamos deixando de orar? Se a Bíblia manda nós orarmos sem cessar, por que nós estamos deixando de orar? Olha o exemplo de Daniel. Daniel orou incessantemente durante 21 dias para receber uma petição de Deus. E se ele tivesse parado? E se ele tivesse desistido? Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lá na fornalha eles oraram, irmão. Clamaram a Deus. E se eles tivessem desistido de orar? Olha o exemplo de Paulo e Silas, irmãos, na cadeia. Eles começaram a louvar e orar. E a Bíblia fala que os outros presos os ouviam. E quando as pessoas vão falar dessa passagem, só lembra que Paulo e Silas cantou. Não fala que orou. Irmão, o cântico também é uma oração. Mas eles oraram, irmãos. Eles oraram. Paulo orava o tempo todo. Então, hoje em dia, estamos esquecendo do diálogo com Deus. Como é possível ter intimidade com alguém sem diálogo? A oração é o diálogo. Se você não conversa com alguém, como é que a sua intimidade cresce? Se você não ora, como é que a sua intimidade com Deus vai crescer? Ah, pastora, mas isso não tem nada a ver. Tem, irmão. Como é que a gente se torna íntimo de Deus? Simultaneamente, não é um separado do outro, é associado, adicionado ao outro. Leitura bíblica, oração, faz a gente íntimo com Deus. Se a gente não tem essas coisas aqui, irmão, leitura bíblica, que é o conhecimento de Deus, e a oração, que é o diálogo com Deus, como é que você fala que você conhece Deus? Como é que você fala que você tem intimidade com Deus? Você não tem. Por isso, muitas vezes, nós vemos irmãos falar assim, ora por mim. Por quê, irmão? Porque eles não têm intimidade, eles não sabem como expor a situação deles diante do Senhor. Não está acostumada a dialogar com Deus. Sabe quando você chega na casa de um estranho e você precisa de uma pessoa, vem cá, você conhece o fulano? Vai lá e conversa com ele para mim. É isso que acontece quando você muitas vezes pede oração. Aí você vai falar assim, mas pastora, mas eu peço intercessão para mim porque eu preciso. Irmão, eu estou falando do pedido de oração daquele que não ora. Aquele que ora e pede ajuda intercessória, a gente vai fazer um outro tipo de metáfora. Sabe quando você está na guerra, lutando e pelejando contra o inimigo e batalhando e de repente você leva uma flechada ou você está tão cansado da batalha porque está ali batalhando dia após dia, noite após noite e você se sente cansado e você precisa de ajuda de um outro soldado para se manter de pé. Isso é oração intercessória no sentido da pessoa que tem o hábito de orar. E como eu vou saber se eu estou ajudando alguém a orar que tem um hábito de orar ou quando eu vou saber que eu estou ajudando alguém que simplesmente não é íntimo com Deus? Irmãos, você não vai saber e essa não é a nossa função. Eu vou te ser franco, a nossa função é interceder. A Bíblia manda a gente interceder, ela não pergunta se o irmão está certo ou errado para a gente interceder. Uma vez quando eu morei algum tempo em Portugal e eu tive várias experiências espirituais lá, com a graça do Senhor Jesus Cristo.
E uma irmã falou pra gente assim, não, nós não vamos orar. Inclusive o pastor da igreja estava ensinando isso, que não era para nós orarmos para ninguém. Por quê? Porque ele teve uma visão. Ele teve uma visão, escuta bem o que eu vou falar, irmãos, não me interpretem mal. Ele teve uma visão, nessa visão ele viu um irmão que costumava pedir oração para ele, ô pastor, ora por mim, ora por mim. Ele viu esse irmão montado nas costas dele, né? E aí ele entendeu que o irmão, ele se esforçava por o irmão ter bênção, ele se esforçava por o irmão ser vitorioso, enquanto o irmão estava sossegado, tranquilo. E ele entendeu o que era o quê? Que ele estava servindo de burro de carga e ele não podia ser burro de carga. Então ele ia deixar de orar por irmão para deixar de ser burro de carga. Irmãos, eu não discordo que para ele, na situação dele, essa interpretação seja coerente. Mas o sonho foi para ele, não foi para servir de doutrina para a igreja de Deus. A nossa função é orar pelo outro, a nossa função é interceder, buscar a Deus pelo outro. A palavra de Deus fala assim, eu procurei quem enfiasse na brecha e não achei ninguém para interceder. Precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Olha o que aconteceu com Jó quando intercedeu pelos seus amigos. A palavra de Deus diz que a sorte de Jó mudou quando ele orou pelos amigos. Orar pelos amigos é interceder, irmãos. A pessoa está te pedindo oração, ore por ela. Ah, mas ela vive em pecado, ela está no pecado, irmão. Ore para ela e continue orando. Você quer orar para quem está bem, irmão? Para quem está bem, se a pessoa está 100% bem, ela vai precisar da sua oração e da minha oração para quê? Então a gente foi chamado para exercer a função de Jesus, aliviar o peso dos cativos, libertar os cativos da prisão, e a gente só faz isso através de oração, porque tem pessoas com o coração tão duro, mas tão duro, que se você não orar para chegar nela e levar a palavra de Deus nela, ela jamais vai dar abertura para conhecer o Senhor. Então, não venha, irmãos, perder a sua bênção. Não venha deixar de ganhar a sua bênção porque você não intercedeu. Faça como Jó, interceda e a sua sorte vai mudar quando você começar a orar pelo outro, quando nós começarmos a orarmos um pelo outro. Além da oportunidade de nós compartilharmos os desafios e as nossas vitórias, para Deus a nossa oração sobre a nossa vida e sobre a vida do nosso irmão, as outras pessoas também, irmão, vão ver, porque quando a gente tem uma vida de oração, a gente ganha intimidade com Deus à medida que vai passando essa prática, porque orar precisa ser como respirar para o cristão. O cristão tem que falar assim, ó, orar para mim é como respirar, eu não consigo parar. Ninguém fala assim para respiração, ó, pulmão, para que eu vou escolher um tempo para me respirar. A oração tem que ser da mesma forma. Então você, quando começar a orar, quando começar a ganhar intimidade com Deus, a sua vida vai mudar. E aquela pessoa que não conhece Deus, ela vai olhar a sua vida mudando e vai querer conhecer e servir o Deus que você serve. O nome do Senhor será glorificado na nossa vida e na sua vida também, né? Quando nós partilhamos os nossos desafios, nossas vitórias, pessoas também encontram uma nova vida em Jesus, criam seus projetos e nascem igrejas, e a igreja enche, né? E tudo isso, que, irmão? Pela oração e ação do Espírito Santo de Deus em resposta das nossas orações. Aí eu te pergunto, e você? Como anda a sua vida de oração? Você está pensando em tirar um tempo para Deus? Está tirando um tempo para Deus? Ou orar para você é como respirar? Você tem o hábito de orar? Ou você é do tipo que fala bem na oração, mas sempre deixa para depois? A oração é essencial, mas sabe aquele famoso empurrar com a barriga, irmão? Vai deixando, e nunca acha, entre aspas, o tempo de oração ou o quartinho de oração, né? Porque virou moda agora o quartinho de oração. Você tem se lembrado de orar pelos outros? Que tal começar uma vida de maior intimidade com Deus por meio da oração? E aí, vamos topar o desafio de começar uma vida íntima com o Senhor através da oração? E ainda, o que você acha de um pequeno esforço extra para participar das reuniões de oração da igreja? Quantos soldados tem lá na igreja? Porque, irmão, a pessoa que ora, ela é como um soldado no campo de batalha. Lá na congregação, irmão, nós precisamos orar uns pelos outros. Quantos soldados dá lá? Você e eu estamos dispostos a ir para lá, nos juntarmos a esse soldado e somar força nesse exército para a honra e para a glória do Senhor? Eu poderia falar muito mais sobre oração, irmão, porque isso aqui é só uma introdução acerca da oração.
A oração eu aprendi desde ter idade, é a coisa mais importante no caminhar do cristão, associado à leitura e o conhecimento e o estudo bíblico. Sem isso, irmão, é impossível conhecer a Deus e é impossível ter fé. Que o Senhor Jesus te desperte depois de ouvir essa pequena mensagem para que você tenha uma vida de oração. Não um tempo de oração, não um quartinho de oração, mas um respirar de oração. Respira, você orou. Respira de novo. Mais uma oração a Deus. É assim que deve ser os momentos de oração do cristão. Como respirar, a gente não consegue parar. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém?